Então, nossa, hoje é porque nasci na família que tenho. porque nasci na família que tenho. E eu me indagava essa semana sobre esse tema. Que bom, vamos lá. Porque na verdade é uma sequência, né? A gente vai ver que a gente vai falar um pouquinho de reencarnação, que a gente já falou também. Vai ser um tema bastante interessante. Lá no Livro da Esperança, o título da mensagem da qual a gente está trazendo o estudo é Instituto de Tratamento. Então a gente já liga, né? Família, Instituto de Tratamento. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai estar falando do capítulo 4 ainda, a gente está nele, itens 18 a 19. E as próximas, semana que vem, em alguns momentos parece que Deus nos abandona. Aí vamos ver o que está, né? Do Livro da Esperança, o Remédio Justo. Aí depois, vamos trocar a tristeza pela alegria? Vamos tratar bem nosso corpo físico? Né? Essas mensagens do Livro da Esperança são sempre propostas, né? Por isso que a gente traduz umas perguntas aqui. E no dia 30, o mundo não é culpado por nossos problemas. Então, esse é o roteirinho que a gente vai estar estudando nos próximos sábados. E para começar, como sempre, uma mensagem hoje do livro Fonte Viva, de Emmanuel. Alguém gostaria de ler? Posso ler? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, primeira carta aos Timóteo, né? Capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado, a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Tem uma última. Essa menina rouba a atenção da gente. Tem mais uma frasezinha aqui. Vamos lá. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e eu ainda? Pode ler. É que ela distraiu a gente. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Nossa, o Plim foi para mim, eu não mas também com uma coisa linda dessa, não tem como não olhar, né? Gente, vamos fazer a nossa prece inicial? Senhor Jesus, amado e bondoso mestre, querido amigo de todos os nossos momentos, estamos hoje aqui reunidos, Senhor, para refletir um pouco e estudar um pouco a respeito da família. Por que nascemos na família que temos é o tema da noite de hoje. Permita, Jesus, que estejamos atentos aos teus ensinos, a cada mensagem que a gente venha a ler, ouvir, que elas sejam boas, proveitosas, que a gente consiga, com isso, entender aquilo que nos cerca, aquilo que nos acontece e o porquê, sobretudo, que estamos aqui. Envolve a cada um de nós, Senhor, envolve também a nossa família, para que sejamos harmonizados, acalmados e pacificados. Aqueles nossos queridos amigos que já foram para o plano espiritual, que recebam de nós a saudade carinhosa do bem e da paz.
aos nossos queridos amigos espirituais que coordenam os nossos trabalhos, que eles encontrem facilidade de transfundir as energias do bem para os nossos corações. E aqueles outros que também desencarnados se aproximam deste lar, desta casa, para estudar conosco, que se sintam muito bem-vindos e que possam também receber as orientações necessárias. Por tudo isso, Senhor, te agradecemos a oportunidade e te pedimos a tua licença, Jesus, a tua bênção, mas sobretudo a proteção de Deus para esse estudo do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Um tema bastante interessante. Porque nasci na família que tenho, lá no Evangelho, lá no item 18 e 19 do capítulo 4, o título é grandão, é um dos maiores títulos que tem lá. A reencarnação fortalece os laços de família, ao contrário de não acreditar na reencarnação. Então a gente vai tentar entender isso. Para a gente começar, vamos dar uma olhada numa pequena mensagem de Emmanuel, do livro Justiça Divina, psicografado por Chico Xavier. Olha o que Emmanuel traz para a gente. Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos. Verdugos são pessoas cruéis, né? Então, como se fossem pessoas cruéis. Entretanto, são eles credores, ou seja, a gente é que deve, né? A quem nós devemos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. Olha que interessante, né? Já Emmanuel tentando dizer, olha, essas pessoas que estão na nossa família, daqueles que a gente tem o parentesco, não estão na nossa família, na nossa parentela, por coincidência, por acaso ou à toa. Existe uma motivação para isso. Como a obra de Deus ela é perfeita, né, a gente tem que ter essa dimensão. Assim, opa, peraí, então tudo aquilo que me acontece tem uma motivação, porque ou eu fiz algo para que aquilo me ocorresse, ou porque eu preciso de alguma forma ser testado para ver meu comportamento diante de certas coisas. Não podia ser diferente com a família, né? E aí vem aquela pergunta, né? O que seria família na visão espírita, na visão da doutrina espírita, que é o objetivo dos nossos estudos aqui? A primeira definição eu tirei do livro Estudos Espíritas, psicografia do Divaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo. E olha só o que Joana fala para a gente. Ó. Família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Vamos tentar entender o que Joana está trazendo para a gente, né? Eu ressaltei algumas palavras. É um grupo de espíritos. Então, assim, a gente já sabe que vai ter sempre mais de dois, né? Porque um grupo é algo um pouco mais abrangente. Necessitados e desajustados. Aí a gente já fica, opa, peraí. Então, a minha família é um grupo de gente necessitada e desajustada? Todos nós somos. Na verdade, a gente já viu em outros momentos do estudo que a gente está aqui para se ajustar. Se a gente não fosse desequilibrado, se a gente não fosse desajustado ou necessitado, ou a gente estaria aqui por uma missão, né, como foi o caso de Gandhi, né, como foi o caso de Buda, né, só luminares, ou estaria em missão. Pelo menos eu tenho certeza que não estou em missão. Eu estou aqui porque eu sou um desajustado e um necessitado. Mas a do Chico já é também. Né? Chico, né? Chico também de uma missão impressionante, né? De uma capacidade, uma doação. Irmã Dulce, Maria Teresa, né? São espíritos que muito provavelmente... É brasileiro, Chico Xavier. Chico e a Irmã Dulce também, né? Foram pessoas formidáveis. E aí, olha só, são pessoas necessitadas e desajustadas em compromisso inadiável. O que é inadiável? Não dá para deixar para depois. Não dá para mudar. Não dá para mudar. Tem que estar junto naquele momento. Então, é com pressa. Ó. É inadiável. Esse grupo tem que estar junto, tem que ser agora. E como resolve esses problemas? Através da reencarnação. Por quê? Se a gente for... Vamos imaginar que a gente não acreditasse em reencarnação. Ou que a reencarnação não existisse. O que justificaria a gente passar por coisas
na nossa família que não haveria necessidade de passar. Então a gente ia deixar separado, né? A gente ia se afastar e a gente até acreditando em reencarnação a gente já se afasta, né? Mas ia se afastar, viver a nossa vida e estava tudo certo. Só que a reencarnação diz para nós o seguinte, olha, você pode até se afastar, mas não vai ter jeito, vai ter uma outra encarnação e aí vai vir como teu pai, como tua mãe, e não vai ter jeito de se afastar, como teu filho. Então a gente já começa a ver que a família é algo que, se está junto, se tem esse grupo de desajustados e necessitados, é porque nós precisamos estar juntos para aquele momento, para aquela dificuldade. Não tem jeito, não tem como escapar. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 204, Kardec faz uma pergunta aos Espíritos, a pergunta é muito grande, eu trouxe a resposta dos Espíritos a respeito com ligação à família. A sucessão das existências corporais, ou seja, as reencarnações, encarnar, estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Então, olha bem o que ele está falando. Em cada encarnação nossa, né, existência corporal, nós, espíritos, nos aproximamos por laços, né, por coisas que nos juntam, que remontam a existências anteriores. Então, assim, se nós aqui, hoje, muito provavelmente a gente já teve algum encontro em alguma outra vida, pode acontecer de não ter tido, mas pode acontecer de ter sido alguma amizade que a gente já tenha, imagina a família. Então, assim, a força dessa afirmação é impressionante. Assim, as outras vidas podem fazer com que nas próximas a gente se agrupe numa família que é para a gente resolver mais fácil as coisas. Aí a gente fica, pô, mais fácil em família, às vezes é mais difícil. Eu me dou melhor com o meu amigo. Assim, porque o amigo você pode optar de estar ou não com ele. Escolher, né? Amigo você escolhe, família não. Família a gente não escolhe, a gente tem e está acabado, né? Por causa disso. Daí muitas vezes decorrem as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Aqui já está falando, já está indo além da família, né? Tem aquela pessoa que você nunca viu e que você gosta da pessoa, simpatiza. Aí fala assim, nossa, a gente costuma usar uma frase, né? Meu santo cruzou, ou meu santo não cruzou, né? Isso vem lá dos africanos, com aquela ideia de espiritualidade mesmo, né? Mas por que a gente simpatiza automaticamente com uma pessoa que a gente nunca, entre aspas, viu? Porque, de alguma forma, já houve uma ligação. Porque, de alguma forma, a sua vibração coincide. E o contrário também, né? Tem aquela pessoa que você tem antipatia dela. Por quê, né? Por que será? Nem conheço, meu santo não cruzou com dela, né? Pois é. Às vezes não precisa muito, né? Às vezes dentro de um ônibus, dentro do trem, entra uma pessoa que fala assim, meu santo não bateu, né? Aquela vibração. Pode ser várias coisas, tá, gente? Pode ser só vibração mesmo. A pessoa pode estar tão envolvida ali com alguma coisa tão ruim que você percebe. Mas também pode ter sido algum contato que você já tenha tido nessa ou em outra vida que deixou alguma marquinha. O que eles estão falando aqui que pode acontecer, sobretudo na família, e na família certamente, e a gente vai ver o motivo disso, já houve alguns atritozinhos. Se a gente está junto, a gente tem que pensar na família da seguinte forma, se a gente está junto, é porque a gente precisa resolver alguma coisa para ajudar alguém, que isso também acontece, missão familiar, né? Então, assim, aquele pai, aquela mãe se juntaram para poder dar suporte a um filho complicado que está vindo. Isso é um exemplo de coisa boa, né? Juntou para um bom. Ou se juntou porque nas outras aprontou tanto que agora não tem jeito, agora vai ser junto de uma vez só. E aí, a gente vai aproveitar... Ai, que lindo. A gente vai aproveitar para fazer uma pequena revisão de coisas que a gente já viu e trazer mais informações para cá. Vocês lembram, e aí mesmo que a gente não lembre ou não tenha visto, aqui é uma linha que a gente tenta mostrar a criação dos espíritos, né? Então, quando Deus cria os espíritos, né? Eles são criados simples e ignorantes. Então, quando Deus cria os espíritos, nós fomos uma vez lá atrás simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber das coisas. E ignorar.
E não necessariamente de ser bruto, né? Porque ignorante tomou essa conotação. Então Deus nos cria desse jeito, simples, ignorantes. Mas nós somos criados para chegar à perfeição. Por nossas escolhas. Nós é que fazemos as escolhas. Isso aqui é o caminho, que pode ser assim, lindo, né? Retinho, como pode também ser tortuoso. Mas a gente vai chegar o mais próximo da perfeição possível. Nós nunca seremos perfeitos, porque perfeito só Deus o é. E se nós fôssemos perfeitos, seríamos deuses. E nós não somos deuses, nós somos semideuses. Por que nós somos semideuses? Porque Deus é único. E porque nós somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, somos semideuses. Só que ainda somos semideuses tão relaxados, né? Meio brutos. Mas qual é o semideus? Qual é o mais próximo da perfeição que a gente tem conhecimento? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Perfeito. E até ele continua em processo? Até ele continua em processo. De trabalho, para a eternidade. evolução e perpetua. Perpétuo. Assim, Infinito. infinito, perpétuo, eterno, né? A gente costuma dizer que nós temos um início, mas não temos fim. Olha que coisa importante, né? E Jesus, que já está lá perto de Deus, né? As mensagens nos informam que Jesus tem intimidade com Deus. Né? É como se Jesus estivesse aqui e Deus aqui, né? Trocando informações. Mas já parou para pensar na intimidade com Deus? E ainda assim ele tem que evoluir. Processo de comunhão indescritível. Indescritível. André Luiz. Foi André Luiz, né? Então, é um processo de comunhão indescritível. E a gente vai chegar lá, olha que legal. É certo que a gente vai chegar lá. Mas para chegar lá, e aí a gente tem que entender que a gente é criado simples e ignorante como espíritos. Espírito é desencarnado. Quando está encarnado, recebe um outro nome, alma. Né? Para facilitar o nosso ensino lá, o Kardec classificou desse jeito. Então, quando nós somos criados, né, a gente se parte para chegar da ignorância até a perfeição, a gente passa momentos que a gente fica encarnado e momentos que a gente fica desencarnado. Esse aqui são os dois momentos que a gente vai ter. Vai chegar uma época em que a gente não precisa mais ficar encarnado, que é o caso de Jesus, por exemplo. Jesus não precisa encarnar mais, mas ele continua a evolução dele desencarnado, enquanto espírito, para sempre. Então, quando nós somos criados simples e ignorantes, nós somos criados para seguir nesse caminho aqui. Ó. Nós vamos daqui, dessa criação até a perfeição relativa, transitando entre estar no planeta Terra, que é o nosso caso, mas podia ser um outro planeta qualquer, né? Está encarnado ou desencarnado. E quando a gente está aqui no plano dos desencarnados, opa, por favor, fica à vontade. Toda. Seja muito bem-vindo. Vem a cadeira que tem aqui. Vem, dona. Fica à vontade, por favor. Então, nós somos criados simples e ignorantes, e a partir daí a gente começa, ora a gente está aqui na Terra, encarnado, ora a gente está no plano espiritual, que é a forma como a gente chama para facilitar. Só que no plano espiritual, dependendo da nossa condição, a gente vai estar em locais diferentes. Isso vai depender da nossa condição. Então vamos pensar o seguinte, vamos pegar uma figura hipotética. Olha só o desenho que eu trouxe aqui. Foi criado aqui um espírito simples, ignorante, e aí ele encarnou. Uma menina aqui, né? Encarnou, ficou um tempo encarnada. E aí desencarnou, morreu. Foi para o plano espiritual. Ficou aqui, ó. Olha essa linha aqui que eu coloquei, é para indicar o desencarnado e o nível que ela está, o grau de evolução, a capacidade evolutiva. Olha só quantas encarnações ela precisou passar para subir um nível. Olha lá. Aqui, esquece que aqui ela vai continuar encarnando o tempo todo. Ó. Ela foi, isso aqui é só para a gente entender como funciona, tá, gente? Não são tão poucas encarnações assim, não. Né? São muitas, mas para a gente entender. Ó. Ela foi criada, esse espírito aqui, encarnou, desencarnou, ficou um tempo lá, encarnou de novo.
Desencarnou, encarnou de novo. E foi assim até lá. Quanto maior essa linha, mais tempo ela ficou. Aqui ela ficou um tempo encarnada, olha. Aqui ela ficou desencarnada. Beleza. Perceberam aqui essa figurinha dessa menina aqui, como é que ela está? Para ela subir um nível, ela precisou de algumas encarnações. Vamos ver uma outra? Olha esse cara aqui. Só uma dúvida aí. Oi, fica à vontade. Quando você falou da primeira encarnação, essa primeira encarnação ele já tinha passado pelo reino mineral, reino vegetal? Então, na verdade, assim, enquanto espírito, não. Porque o que a doutrina espírita mostra pra gente, né? E na verdade até atribui-se a Leon Denis essa questão de que a gente dorme no mineral, acorda no vegetal e vive no animal, alguma coisa assim. Só que na verdade não se encontra em lugar nenhum exatamente isso de Leon Denis. Tem uma passagem muito parecida. Mas qual é o ponto em questão? Evolução. Então, como Deus não cria absolutamente nada à toa, como o mineral é algo difícil, então vamos pensar no vegetal. O vegetal tem vida? Tem. É um ser vivo, o vegetal. Ele tem espírito? Não. Ele tem o que a gente chama de princípio vital. Ele tem vida. É criação de Deus como nós. Só que ainda não tem princípio espiritual. Aí, deixa o vegetal, vamos pensar no animal. O animal a gente até falou sábado passado, né? O animal tem vida? Tem. Então ele tem princípio vital. Animal tem espírito? Não. Tem um princípio espiritual. O que é o princípio espiritual? Para ele ser espírito, falta um atributo. Livre-arbítrio. O animal não tem livre-arbítrio. Então, é uma construção, né? As energias do vegetal, as energias do animal, isso daí misturado. Aí Deus vai lá e coloca uma pitada de energia para transformar aquilo ali em raciocínio, em livre-arbítrio, e aí está criado o espírito. Então, vamos dizer que que é, na verdade, a matéria-prima. É como se estivesse fazendo uma massa. Vamos pensar em massa de obra? Eu boto areia, boto a pedra e boto o cimento. Isso é o mineral. Aí eu misturo aquilo lá. É o animal. Mas para virar massa, tem que botar água. Então, é um processo gradativo. Então, na verdade, é uma mistura. Mas é engraçado assim, que nós, né, aqui hoje, como humanos, nós temos minerais dentro de nosso corpo, né? Isso. Então, por vegetal. Isso é que a espiritualidade indica que nós somos formados por uma sequência de coisas. É como se a gente pudesse dizer que nós somos a massa pronta, né? O mineral faz parte de nós? Faz. O vegetal faz parte de nós. Se a gente for ver, a gente tem coisas de vegetal em nós. Né? A flora intestinal é um exemplo disso, mas nós temos até coisas mais específicas. Se a gente parar de comer vegetal o resto das nossas vidas, nós temos problemas. Porque nós precisamos daquilo que o vegetal nos oferece. Mas aí a gente está falando de matéria. E no espírito? Mesma coisa. Porque a gente é formado por essas energias. Aí Deus usa essa matéria-prima e cria o espírito nesse momento simples e ignorante. Posso fazer uma rápida colocação? Em nenhuma obra a gente acha, né, isso de dormir no mineral, em nenhuma obra a gente acha isso muito claro. Exatamente. Né? Mas no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala alguma coisa que dá a entender que a nossa passagem por essas fases, né, minerais, vegetais, animais, ela tem um porquê. Para o aprendizado de algumas coisas. Sim. De que quando estivermos como espírito, necessitaríamos. Sim. Então, é assim, não é uma coisa que está muito clara, mas a gente sabe que a doutrina trouxe ensinamentos, mas que esses ensinamentos não pararam por aí. Não pararam. Né? Então, automaticamente, pode ser que mais lá adiante a gente tenha novas informações, né? E vai entender melhor. Tem alguns livros, algumas mensagens até que falam por que animal sofre. Porque a gente sofre porque nós escolhemos isso. Né? O sofrimento ele vem como uma consequência de algumas atitudes nossas. Por isso que a gente sofre. Mas por que o animal sofre? E aí tem algumas mensagens que indicam porque aquele princípio espiritual precisa ser temperado
com situações que ele vai passar quando tiver como espírito, que é o que a Jussara falou. É tanto assim que os bois, vacas, quando saem do pasto e entram no caminhão para ir para o Eles já choram, desce lágrimas, eles já sabem que vão morrer. Isso é o exemplo de que a inteligência está ali. E nesse momento eles começam a jogar miasmas na carne. É Então, isso. por isso que eles falam. A carne fica A inteligência rudimentar, né? impregnada de energia. Impregnada de energia ruim. É isso mesmo, exatamente. Por isso que é indicado, a gente ainda não consegue, alguns de nós conseguem não comer carne. Outros ainda precisam da carne. Mas o ideal é não comê-la por conta das energias negativas. Mas assim, aí a gente vai encontrar, inclusive no livro do Espírito, tem uma questão que trata de um assunto muito próximo a isso, que é, ainda existe a necessidade. Ainda existe. Mas assim, mas nós vamos substituir. Hoje, no mundo de hoje, 2017, 2 de setembro, Hoje a gente já tem coisas que substituem. e as pessoas já estão optando. E é tanto que assim, o pessoal que os espíritas de Ramatiz, que eu falo assim, que então o espírito de Kardec ou de Ramatiz, não. É, que são Isso é linhas de Kardec. É. Só que Ramatiz é mais universalista, né? Mentalidade Mais universalista. espiritualista, inclusive. Eles não admitem a comer a carne, porque eles falam assim, eles baseiam nesse princípio. Se nós somos aqui seres tão desenvolvidos espiritualmente, como que nós alimentamos de nossos irmãos inferiores? Eles jogam essa pergunta. Se nós somos tão evoluídos assim, mais do que os animais e tal, e a gente alimenta deles. É complicado. No livro dos Espíritos tem uma questão que trata dos animais, que a gente até está dando uma escapadinha, mas é importante para o nosso estudo, que ele diz que para os animais, nós somos como deuses. Eles nos enxergam como deuses. E como um Deus come a sua própria criatura, né? Então mas é uma questão de evolução. Nós vamos chegar ao momento em que não se sintam, aqui o pessoal que gosta de comer carne, pelo amor de Deus, não se sintam... Que tipo de churrasco marcado para... Vai sair daqui, vou pro churrasco e já não vou mais. Não é isso. São momentos diferentes para cada um. Mas vamos ver esse outro espírito aqui, ó. O que esse espírito aqui representa de diferente desse? Ó, foi criado simples e ignorante como a outra lá, desencarnou, encarnou, desencarnou, encarnou, quando desencarnou, já desencarnou para um nível um pouquinho melhor, progrediu. Aí ele encarnou de novo, olha só, esse daqui aprendeu mais rápido do que aquela outra, tá vendo? Ó? Podia ser ó, eu, né? Olha só, vamos ver o terceiro exemplo? Olha Olha essa daqui, olha que lindo. Como você disse assim, essa aí são algumas encarnações daquela menina, tá? Foi só uma brincadeirinha. Não, sim, mas eu digo assim, de forma geral, sim, a maioria de nós são inúmeras lá reencarnações. Mas lá na Bíblia, né, Jesus diz, se você no último minuto me confessares e me aceitares, você entrará no reino dos céus. Então ele fala assim, às vezes tem aquele que é santo a vida toda, né, tal, isso, eu estou garantido, vou para o céu. E tem aquele, o cara mal, que praticou tudo de ruim. Mas naquele último segundo antes dele desencarnar, se ele aceitar Jesus como seu Salvador e acreditar, ele chega ao reino dos céus. Aí você fazendo uma comparação com a literatura espírita, né? Será que ele não evoluiria espiritualmente? Na verdade, aí, se a gente for pegar outras e outras literaturas, sobretudo o livro dos Espíritos, o arrependimento é importante, mas a gente vai pagar cada falha feita. O resgate ele é necessário. A gente até falou numa das aulas, né? Você pode até ter condições, porque o amor cobre uma multidão de pecados, já disse Jesus. Mas assim, cada coisinha que você precisa retornar para testar de novo, você vai fazer. Mas você tem razão, o que pode acontecer numa situação dessa é dar um pulinho, mas jamais para lá. Porque você precisa conquistar algumas coisas, você não vai mais precisar ficar naquele mesmo momento. Você realmente se eleva. Isso acontece muito, muito. Vocês acham que essa pessoa aqui, está faltando até um bonequinho aqui, né? Sumiu. Que essa pessoa hipotética aqui, que a gente está brincando, né, para explicar, ela foi tão fácil para ela chegar ali. Não, é que nessas encarnações ela aproveitou demais as situações dela, enquanto que aqueles outros lá teimaram um pouquinho. Lembra que a gente falou em outras que a gente só erra por 2 motivos? A gente erra por rebeldia
o por desconhecimento. Provavelmente essa foi menos rebelde. Ela precisou só de conhecer, né? Esse outro aqui foi um pouquinho mais rebelde, né? E tem esse outro aqui, ó. Olha lá. Por que eu trouxe essa brincadeira? Para a gente ver que não tem regra. Nós só tem uma regra. Todos nós somos criados aqui. Mas daqui para lá são escolhas. O que isso tem a ver com família? Que é o nosso estudo de hoje. Quando acontece isso, ó. Porque isso não é separado. É todo mundo junto. A gente encarna e desencarna, encarna e desencarna. E é mais difícil do que isso. Porque, na verdade, é assim, ó. Tudo junto e misturado. É assim que a gente evolui. Deus não criou você ou eu pra gente, eu vou evoluir. Nós vamos. É nós. E essa semana eu vi uma palestra que eu achei fantástica. Eu não conhecia a lenda de Lúcifer. Eu não conhecia mesmo. Aí um palestrante estava falando, o Leandro Carnal, que até a gente falou dele semana passada aqui, ele é um filósofo e um historiador. Ele trazendo a lenda de Lúcifer. Lúcifer significa luz, né? E ele era dos arcanjos mais bonitos que tinham. E ele entrou no embate, porque, aí, só para fazer um parênteses com isso daqui, porque ele foi o primeiro a não falar nós, a falar eu. Quando Lúcifer falou eu sou bonito, ali criou um primeiro bloqueio, né, celestial, e aí começaram os embates, porque aí surgiu o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Então ele representa o egoísmo, o eu, a vaidade. Eu não conhecia essa história, né? E aqui, na verdade, essa montoeira de coisa que a gente passa junto aqui, nós todos somos criados no mesmo momento, todo mundo igual. E a gente começa a encarnar, desencarnar e a viver juntos. E às vezes fica um encarnado, os outros desencarnados, e as coisas começam a acontecer. Mas aí veio a maçã. A maçã apareceu aqui, né? Assim, o que é a maçã? É a rebeldia, Nato? Vê bem, a gente só pode errar por desconhecimento e por rebeldia. Aristóteles, aristotélica, né? Que a questão, né? Mas por quê? Lembra, de novo, por desconhecimento ele comeu a maçã nessa mitologia? Não, porque ele tinha conhecimento. Deus disse, não coma, pode fazer o que quiser, mas essa maçã não. Então ele conhecia. Foi rebelde e botou a culpa na Eva. Mas não foi? A Eva disse para comer. Mas quem comeu? Então foi um erro duplo, né? Uma brincadeirinha. Então, por que a gente está trazendo isso daqui? Porque a gente está junto e misturado. Isso é nossa família. Nós não estamos neste momento, no dia 2 de setembro, às 19 horas, juntos aqui, por acaso. A gente está trocando informações. E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 18, olha o que Kardec traz para a gente. Ó. No espaço, ou seja, enquanto desencarnados, os espíritos formam grupos ou famílias, lá no plano espiritual. Olha só, isso é importante. A gente não tem família só aqui, a gente tem família no plano espiritual também. Entrelaçados pela afeição, pelo carinho, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Sejam elas boas ou não. As inclinações, as nossas tendências, os nossos gostos. Ditosos, quer dizer, felizes, por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. E aí tem alguns exemplos na literatura. No livro Nosso Lar, Chico Xavier e o espírito André Luiz, ele narra alguns casos interessantes, né? Lísias, que é o amigo dele, que acolhe ele lá no Nosso Lar, está com a mãe dele, mora com a mãe dele, tem uma família, e André vai viver com essa família. Tem uma outra família que, se a gente não lê com muito cuidado, se assusta. Tobias, que também está lá no Nosso Lar, ele mora com as duas esposas. Como assim? Bigamia pode? Não é bigamia. Ele foi casado, a esposa desencarnou, foi para o plano espiritual, depois de algum tempo foi para o Nosso Lar. Ele desencarnou, foi lá, encontrou com essa esposa. A outra esposa, que ele casou de novo, ele era viúvo, também desencarnou. E foram morar juntos. Então eram o Tobias e duas mulheres. Mas não tem a relação, é fraternidade.
é um amor muito maior do que o amor carnal, né? Pra gente é um absurdo, doido, né? Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, mas o que é isso aqui? Bigamia pode? Não, não é isso. A questão ali é o envolvimento. Porque vamos pensar, Tobias tem uma relação com as duas, tem coisas para resolver com as duas. Né? E aí, qual o outro exemplo? Lísias, a mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz é um exemplo de um espírito que desencarnou e foi para um plano mais alto. Para ela ver André Luiz foi um problema, ela teve que se materializar, né? E fazer como se estivesse descendo, né? Para poder falar com André Luiz. Enquanto que o pai dele continuava no umbral sofrendo. Tanto que a mãe de André Luiz disse que ela tinha que encarnar para poder ajudar o pai dele, que acho que era Ricardo. E olha só como é complicado o negócio, né? A mãe está no plano lá em cima, o pai está lá embaixo, mas ela vai encarnar com ele em família. Essa família, por amor, essa família, vocês acham que tem probabilidade de ser uma família que a gente aqui chama de feliz? Não, elas vão ter os problemas lá, porque são espíritos muito diferentes. Um vai ter que ajudar o outro. E aí a gente começa a entender o porquê que as famílias... E quem serão as duas filhas deles? Ainda tem, né? As filhas lá que são as amantes do pai do André Luiz, que não era... Ela vai ajudar o marido a resolver o problema com as duas amantes. Olha o grau de doação, né? Vai receber as duas amantes como filho. E mais um exemplo é a mãe do Chico. E essa ajuda é sempre uma caridade moral? Sempre. Sempre. Quando é uma situação como essa da mãe, a mãe do André Luiz, que é um espírito evoluído, né? E quando não é? Aí quando não é, vai encarnar junto do mesmo jeito, só que vai ser mais difícil. Porque você imagina, né? Você encarna, e aí vem a graça de Deus que faz a gente esquecer o passado. Porque você imagina se você descobre que o seu filho foi alguém que prejudicou absurdamente você ou os seus numa vida passada. Ah, mas é meu filho. Mas ia ser tão fácil amar? Ia ser mais difícil. Aí a graça de Deus nos faz esquecer do passado, para que a gente possa viver daquele jeito lá juntos e misturar. Já pensou se vocês soubessem que numa outra vida eu fiz uma maldade com vocês não entravam na minha casa. E eu estava lendo que parece que no momento, né, que existe a concepção, assim, nos primeiros meses, ainda tem a lembrança da sua vida e de tudo. Vai esquecendo lá em torno do 4º mês, 5º mês de gestação, assim, que vai de fato esquecendo e se tornando um novo, mas assim, né? Ele vai num processo progressivamente. Então, e até os 7 anos já de vida, né, encarnada, até os 7 anos está mais lá do que cá. Cada vez menos lá, cada vez mais aqui. Mas existe, é só um número para demonstrar que existe uma graduação. Né? Para uns vai ser 8, para outros 5, mas é só para a gente entender que existe um processo. Por que a adolescência é tão complicada? Não é à toa. Os hormônios? Sim, também. Mas é porque aí você já está pleno de si. É você totalmente ali. Aí as garrinhas vêm para fora, né? E a gente quer fazer do nosso jeito, quer, porque é um processo evolutivo. Mas e quando a gente está encarnado? Isso acontece do mesmo jeito? Porque aqui a espiritualidade está falando quando a gente desencarna. A gente vai se juntar com aquelas pessoas que a gente tem relação e afinidade. E quando a gente está aqui? De novo o Evangelho. Né? A encarnação apenas momentaneamente separa as pessoas. Então, a gente está lá, vamos pensar, a gente está no plano espiritual, a gente está lá numa família nossa, lá no plano espiritual. Nem todo mundo vai ter essa felicidade, mas vamos supor que tenhamos. A gente vai encarnar, a gente vai deixar lá pessoas que a gente gostava muito. Assim como a gente desencarna aqui, a gente deixa aqui pessoas que a gente gosta muito. Então é uma via de mão dupla, né? Ao regressar à erraticidade, à espiritualidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Então, quando você morre, você encontra quem você já conviveu, ou quando você encarna, você vem para o mundo corporal, você também vai encontrar outras pessoas. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo.
Eu deixei bem claro aqui porque não necessariamente é sangue. O círculo pode ser um círculo de amigos. Vizinho, gente. Você acha que aquele vizinho chato que você tem tá ali à toa? Para não treinar, para testar você de algum jeito, né? E o chato não pode ser você, não pode ser eu? Pode, né? Nós somos humanos. E dizem que assim, quando você fala assim, eu não fui com o santo daquela pessoa. Então, mas diz que na verdade aquelas características que você está vendo lá, elas são suas. Por causa da afinidade, né? Aquela coisa do dedo, né? Ó. Você, mas, ó, Tem 4 para cá, né? É verdade. Ó, se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Esse também é outro conceito importante, né? Às vezes a gente vem para a Terra e aquele que a gente ama muito não vem. Exemplo disso, Emmanuel e Chico Xavier. O Emmanuel foi mentor de Chico Xavier, mas chegou um momento que Emmanuel encarna e Chico desencarna, né? Olha, que interessante, né? E o próprio Emmanuel falou que ele iria encarnar no fim da vida do Chico Xavier. E esse é um exemplo de amizade, né? Que fica um lá e outro cá. Eles ficam trocando de posição. Isso é muito comum, principalmente dependendo do grau de evolução do espírito. Mas na maioria das vezes a gente encarna junto. Por quê? Porque a gente precisa se depurar, né? A dona Leis usava um termo que eu esqueci agora, né? Que é ficar se lapidando, mas tem um outro termo, né? Que você vai parando as arestas, né? Vai batendo no outro até melhorar-se. O que pode dificultar o encontro, esse reencontro? O que pode dificultar quando a gente desencarna de encontrar no plano espiritual alguém que você gostaria de rever? O que será que pode provocar isso? Né? Porque assim, lembra daquele nosso desenhozinho lá? Vamos voltar nele? Ó. Vou pegar esse daqui que está mais completo. Ó. Essa pessoa aqui, é só didático isso, tá, gente? Não é exatamente assim, só para a gente entender. Essa pessoa desencarnada aqui, ela vai ter dificuldade de falar com essa. Por quê? Vibração espiritual. Essa daqui conquistou um pouco mais. Ó, a mãe de André Luiz e o André Luiz, por exemplo. Então, para essa pessoa vir aqui falar, não é um processo simples. E isso, até o Írio trouxe uma informação para a gente no sábado passado. Jesus levou 1000 anos, né? Foi essa informação, 1000 anos para poder encarnar. Por quê? Porque ele estava lá em cima, não tem aqui, né? Estava lá em cima, ele teve que ir para encarnar, teve que se adequar a essa vibração aqui. Né? Então, assim, não é uma coisa fácil. Mas o que dificulta? Ele até falou algo, né, sobre isso. Até quando estarei entre vós? Exatamente, né? Até quando estarei entre vós. Mas o que dificulta, então, essa aproximação? A evolução de cada um. E o que faz com que a nossa evolução seja diferente? A gente estudou na aula passada, as nossas escolhas, o livre-arbítrio. E aqui no Livro da Esperança, nessa lição que a gente está estudando hoje, Emmanuel traz isso aqui. Ó, nossas escolhas durante as encarnações podem nos levar a mágoas ou júbilos. Né? Ou eu posso desencarnar e sentir uma mágoa por alguma coisa que aconteceu, ou ficar feliz, né? Jubiloso. Venturas ou aflições. Porque depende das escolhas que a gente fez. E quem é que cobra isso? É Deus? Não, é a nossa consciência. Somos nós que começamos a pensar, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Aí você fica magoado contigo mesmo, com o outro, né? Louvor e fel, né? Fel é coisa ruim, né? Esperança e sofrimento, risos e choros, liberdade e prisão, triunfo e derrota, felicidade e desdita. Tudo isso em função do livre-arbítrio. Então, dependendo de como isso aqui, imagina, se você tem uma pessoa que você ama muito, que partiu para o plano espiritual, e ela foi extremamente bem nessa encarnação que ela teve, e você não foi tão bem assim, vai ser mais difícil de se aproximar. Não é impossível, mas é mais difícil. Por isso que algumas pessoas falam, mas será que se eu morrer eu vou encontrar com a minha avó, com a minha mãe, com o papai? Não sei. Depende de como ela ou ele vai estar e como você vai se encontrar. André Luiz não conseguiu ver a mãe dele logo na largada.
Ele passou muitos e muitos anos até conseguir ver a mãe dele. Ele precisou, né, sair daquele momento doloroso que ele estava vivendo. É só Vontade. parando quem assistiu o filme, que eu acho que reflete mais quando é Luiz, quando ele vai visitar a esposa dele, que ela estava já com outro marido, quando o pensamento dele, para onde ele voltou? Para um bravo. Para um bravo. Porque a partir Vibrou. do momento que ele vibrou igual, a felicidade vem. Então, quer dizer, a escolha, né? Opa, então nós temos que pensar nisso, né? Isso que vai nos trazer essa... A questão da rebeldia, né? A gente é teimoso, teimosia, né? A rebeldia tem a ver com teimosia. A gente sabe que não deve comer açúcar demais, mas é bom, a gente come, fica diabético, engorda, né? Mas assim, lembra que a gente falou também na outra aula, nós somos o único bicho que come coisas que mata ele, né? Os outros bichos só comem alguma coisa que os mata se ele for forçado, se não tiver jeito. Mas os bichos que são irracionais só comem aquilo que faz bem para eles. O que faz mal, ele passa longe. A gente não, a gente gosta. A moça, né? Pois é, né? A gente tem que aprender, né? Ela não vai Esse tempero animal ficou fraco, né? Essa mensagem aqui que também está no livro, né? Essa frase aqui de Emmanuel. Pequeninas vitórias alcançadas desaparecem de pronto no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Olha como é que é. Assim, nós falhamos o tempo todo? Não. E eu me arrisco a dizer, e a gente tem até a literatura, que nós acertamos mais do que erramos. Só que quando a gente erra, isso marca, dói. E é o que Emmanuel está dizendo aqui. Você tem pequeninas vitórias alcançadas, mas as nossas falhas, como é contrária à nossa intimidade, porque nós somos filhos de Deus, nós não fomos criados para o sofrimento é uma escolha nossa, aí os nossos erros ficam mais fortes, e aí a gente se cobra. Por isso que a gente diz que Deus não castiga ninguém, somos nós que ao refletir, assim, apesar de ter feito isso bom, olha isso aqui que eu fiz, Deus anula tudo o que eu fiz lá, mais e menos, né? Positivo e negativo, e yang, e por aí vai, né? Não é nada disso é à toa. Quando desencarnamos, queremos estar com os espíritos nobres e superiores. É o que queremos. É o que queremos, né? Quero ir para o nosso lar, né? Para o espírito isso virou quase a mesma coisa aqui para o paraíso, né? Quero ir para o nosso lar. Aí a gente volta naquela história. Até parece. Podemos? Sim, podemos, mas queremos. Nós, quando desencarnados, queremos estar com os espíritos. E quando encarnados, queremos distância dos que nos atrapalharam e violentaram. Então não basta querer. Tem que merecer. Essa segunda aqui não tem escapatória. Uma hora você vai encontrar aquele que te atrapalhou, que te violentou de alguma forma. Porque você também atrapalhou e violentou alguém. É um ciclo. Ninguém faz nada à toa. Alguma coisa dá o início disso. Você nunca é a vítima, né? Você sempre não é. vítima. A gente se coloca na posição D, que é pra ficar mais fácil pra gente, né? Para justificar o erro, né? É um jeitinho assim, né? Tapar o sol com a peneira. Coisa feia. Não sou. Tem um caso conhecido nosso que eles foram, quando foram atrás do centro, porque ele pegou um filho com 18 anos, numa pizzaria, pisou no pé de um cara sem querer, o cara matou ele. Daí ela foi, daí veio uma mensagem, ele falando para a mãe depois de um tempo, não chores, mãe, que eu fiz muitas mães chorarem na vez que eu falo. Sim. Então, E quando a gente tá lá, né, do outro lado, a gente tem plena noção de tudo que a gente fez. Então é bem isso que você disse. Nós, não é Deus que vai lá e castiga. A gente mesmo, antes de encarnar, a gente se coloca, se programa para tentar resgatar ao máximo possível nessa próxima encarnação. E aí vem o que você falou, tem o livre-arbítrio e as rebeldias, né? Que fazem com que a gente ou evolua ou fique, não, aqui tá cômodo, vou ficar aqui mais um pouquinho, vou ficar mais um pouquinho. Aí quando acontecem essas coisas assim que chocam a gente, que a gente tem, quebra a cara um pouco, aí você dá valor. Não, agora eu vou mudar. Agora eu vou mudar a minha vida. Agora eu vou mudar, agora eu vou evoluir um pouquinho, né? Que é melhor. Seu nome é? Emerson, fala um pouquinho. Então, tem um exercício plástico que ajuda nisso, a melhorar isso que você chega na frente do espelho
E começa a xingar você mesmo, e dá tapa na tua cara, você bate, entendeu? Eu sou um idiota. Começa a xingar você mesmo, começa a bater em você pelos erros que você fez, você situação. É pra sentir na pele, né? Cada erro não tapa, né? Eu faço, pô, eu vou viver com a cara inchada, né? É fácil você enxergar os defeitos dos outros, Sim. os defeitos da gente, é a coisa mais difícil, a gente admitir. Foi o que a Sara falou dos dedinhos, né? Tem 4 apontando para mim, um para o outro, né? É questão de sintonia, não tem como escapar, gente. Mas E nós assim, sabemos nossos erros. sabemos. Pode Nós sacar. temos de Sabemos. Se a Sabemos. gente estiver bem sintonizado, a gente sente na pele muito forte, né? Sente, O agente, né? Eu Lembrança sei muito... os erros todos. Incrível. E assim, Sofro, viu? Eu também sei dos meus. Mas não quero mas assim, na nada. verdade, o sofrimento, e aqui, deixa eu fazer um parêntese, a gente tem que separar, porque existe uma coisa chamada dor e uma coisa chamada sofrimento, que são diferentes. Dor você não escolhe, você tem. Sofrimento você escolhe. Isso é importante. Por quê? Se você está num processo doloroso, e esse processo doloroso pode ser consequência de algo que você fez, e a dor pode ser sentimental, pode ser de consciência e tudo mais, o sofrimento é uma opção. Por quê? Se você entendeu que fez aquilo ali, não deveria ter feito, não quer fazer, então você consegue não sofrer, porque você entendeu que foi um momento e você não quer aquilo de novo. Agora, quando você começa a remoer, a se cobrar sem uma ação, aí você optou por sofrer. A dor, ela é momentânea, mas O sofrimento ele é constante. Então a gente tem que evitar o sofrimento. O sofrimento está na nossa mão. Pô, Bira, mas não dá, eu sofro. Tenta sentir a dor. Porque a dor a gente sente dor de cabeça, a gente sente a dor da partida de alguém, a gente sente dor. Mas, por exemplo, se eu perco alguém que eu amo, eu sinto a dor da perda e é natural. Mas se eu ficar, por que Deus fez isso? Né? Por que essa pessoa foi e o outro ficou? Aí eu estou sofrendo. Enquanto que a dor eu posso sentir a saudade. É natural, é normal sentir isso. Né? Mas fala, pô, partiu. Mas como eu fui feliz com aquela pessoa? Como aquela pessoa foi? Olha como é diferente. Não é sofrer. Aí é dor, é saudade. Sofrimento é escolha, né? O sofrimento Aí vem o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio de novo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Olha essa daqui, eu achei essa imagem fantástica, né? Olha lá. Quando a gente encarna, né? A gente cheio de boas intenções, ó. Paz, irmão, paz, querido, né? Mas por trás estão querendo matar um ao outro, né? Olha o que Emmanuel traz pra gente aqui, ó. Reencarnamos em nova armadura física, novo corpo. Reencontramos perseguidores e adversários, quem nos perseguiu e quem nós também perseguimos. Credores e cúmplices do pretérito na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. Não tem jeito. Isso é bom. Forte. Olha só, uma coisa gostosa como a Violeta. Pode ter uma dívida com a gente. Pode ter. E se ela está nessa família, tem alguma coisa para resolver aqui nessa família. Isso anula o fato dela ser um ser maravilhoso? De jeito nenhum. Mas ela tem que passar por alguma coisa, vocês com ela, natural. Essa coisa linda que é meu filho. A gente tem coisa para passar com ele. E ele com a gente. Não está à toa. Nós nos amamos. Uma coisa não anula a outra. Mas temos arestas, temos coisas para passar juntos. E bastante. Senão não se liga. Quanto mais o Então são português... as velhas contas. Oi? Velhas contas. velhas São essas velhas contas, né? Contas do passado que a gente tem que... Fernanda. Ou até daí novas histórias coisas a gente vai criar aqui. Ou outras Tá novas, sempre né? devendo, A gente está Nem sempre cartão de devendo. crédito, né? Mas por que a gente está sempre A gente vai devendo? Na próxima, já devendo algumas dessas. Olha, minha filha, Até a hora que a gente minha zera uma- neta e minha sobrinha. Olha que lindo, olha que família linda. Mas tem uma ressalva. Aqui é 3 Tem uma ressalva. Não é, olha, só, eu acho que a Jussara deve até ir por esse caminho. Não pensem que é só coisa ruim, não. Por favor, senão a gente sai daqui achando que... Não! Mas tem uma ressalva, gente. Às vezes a gente tem um espírito muito simpático que reencarna na nossa família também. São Pra os nos missionários ajudar, familiares. Para nos Né? ajudar em algum sentido, Sempre. para nos apoiar, para nos amparar.
Nos alegrar. Nos alegrar. E assim, É só coisa ruim, né? lembrando, nós somos mais positivos do que negativos. Aquela família está junto também, é que pesa mais. É. Às vezes a família tem lá os seus embates, mas é uma família super equilibrada. Que bom! Não necessariamente são todos assassinos que estão juntos aí, um mata o outro. Não é isso. É que acontece de ser assim. Em alguns casos tem isso, mas a maioria não. A maioria é só mesmo ajuste fino, vamos dizer assim, né? A gente precisa fazer um ajustezinho fino ali. A maioria. Aí tem aquela ovelha negra. Aquela pessoa, pô, isso aí não pode ser filho do mesmo pai, da mesma mãe. Não, olha lá, tem 5 filhos, 4 são ótimos. Aquele ali é o demônio encarnado. Assim, porque ele precisou de ter 4 bons e 2 pais maravilhosos para ele não ser um demônio encarnado. Pior ainda. Faz parte da conjuntura. A gente, né, que uma das primeiras aulas que a gente viu que nós somos criados e nós temos uma missão. Deus, quando cria um espírito, cada espírito criado por Deus tem uma coisa que só Ele pode fazer pela obra de Deus. Então tem alguma coisa que só você, só eu posso fazer. Únicos, né? Só. É alguma coisa que só eu posso fazer. Então não tem jeito. Eu vou fazer isso. Só que eu posso atrasar um pouquinho a obra de Deus se eu começar a errar por desconhecer ou por ser rebelde e teimoso. Lembremos sempre de que a espiritualidade nos trouxe isso, né? A gente só erra por 2 motivos. Por desconhecer, e esse daqui é suave, né? Se eu desconhecia, então eu errei por desconhecer, ou por teimosia, né? E aí, pra gente ir encerrando aqui, ó, por pior que nossa família pareça, o lar é a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos auxílio e resgate. A gente ajuda e é ajudado. Né? É uma escola. E aqui a mensagem final de Emmanuel, né, para tentar entender, né, ver se a gente consegue responder essa pergunta. Por que nasci na família que tenho? É grande, gente, mas eu vou ler porque é para a gente fechar. Né, ó. Conquanto crucificados sofridos, né? Conquanto crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifício ou semi-asfixiado no pranto é choro, né? Desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo a custas de lágrimas. Ele está falando de lágrimas vertidas, né, de lágrimas que saem de nós por conta da família, né? Porque é no lar, olha como é forte, é no lar, esteja ele dependurado na crista de arranha-céus ou na choça tosca de zinco, né? Pode ser uma cobertura, né, no Morumbi, ou um barraquinho numa favela, não importa, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor. Ferramenta, viu? Ferramenta tem uso prático, né? O amor e a dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço, ou seja, de encarnação em encarnação, ao carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. Olha como é importante, né? Carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães, porque o exemplo da reencarnação é a mãe, né? Se não tem mãe, não tem reencarnação, né? Então o amor e a dor como ferramenta para botar a gente, lembra daquele primeiro slide, né? Que a gente vai chegar à perfeição? A gente vai chegar, dependendo das nossas escolhas. E a família, por que eu nasci na família que eu tenho? Porque é o melhor grupo capaz de fazer a gente ir para cima. Nem que seja pela ajuda que a gente vai dar para a família, porque nós podemos ser maestros, né, ou professores, orientadores daqueles que são um pouco mais inferiores do que nós, ou podemos ser estudantes, pacientes, né, de alguém da família que está ali para te empurrar para frente. De um jeito ou de outro, a gente está junto, porque a gente precisa estar junto. Porque esse núcleo de família é o núcleo que vai ajudar a gente a sair daquele passo marcado que a gente tem. E para fechar, eu trouxe uma música católica linda do Padre Zezinho, chamada Oração da Família. É uma prece maravilhosa em forma de música,
para a gente pensar nos diversos tipos de família que nós queremos para as nossas vidas, né? Tem alguma coisa que vocês queiram falar, comentar antes da música? Emerson? Tranquilo? Beleza? Então vamos para essa prece linda e maravilhosa do Padre Zezinho.
Linda, né? Linda demais. O Padre Zezinho, mais do que inspirado. Não tem só essa, tem várias outras músicas deles. Então, com tudo isso, vamos fazer a nossa prece. Tem alguma coisa para falar? Então, vamos encerrar com a nossa prece aqui, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por essa encarnação. Obrigado, Deus, por permitir que nos encontrássemos com a nossa família, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Obrigado, Jesus, porque nos encontramos aqui nesse momento, estreitando os nossos laços, os nossos entendimentos, as nossas vibrações, Jesus. Muito obrigado. Perdoa-nos, Senhor, porque escorregamos, tropeçamos, falhamos, mas queremos de verdade, Senhor, melhorar e seguir no caminho do bem, no caminho positivo, ajustando os nossos comportamentos para que estejamos unidos pelo amor verdadeiro, fraterno e irmão. Que as nossas mentes, que os nossos espíritos sejam que absorvam as energias que Deus transborda desse nosso planeta e que possamos levar para os nossos lares, para aqueles que nos cercam, transbordando alegria e paz. E que sejamos despedidos hoje daqui, Senhor, com a certeza de que estamos juntos por um motivo muito maior, que são os planos de Deus. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, amigos espirituais, pela coordenação desse nosso encontro. Obrigado, Deus, que assim seja. Muito obrigado. Temos